A influência dos grupos na formulação de políticas públicas. A teoria dos grupos na análise de políticas públicas destaca a importância dos grupos de interesse na definição e implementação das políticas governamentais. Segundo essa abordagem, os grupos são atores políticos que buscam influenciar as decisões do governo em prol de seus interesses específicos. Esses grupos podem ser formados por diferentes tipos de atores, como empresas, sindicatos, organizações da sociedade civil e grupos de pressão. Um exemplo claro da influência dos grupos na formulação de políticas públicas é o lobby realizado por empresas e setores industriais junto aos governos para promover leis que favoreçam seus negócios. Esses grupos muitas vezes têm recursos financeiros e poder de influência para pressionar os legisladores e os formuladores de políticas a agirem de acordo com seus interesses. No entanto, nem todos os grupos têm a mesma capacidade de influência. A teoria dos grupos reconhece que alguns grupos são mais poderosos e têm mais recursos do que outros, o que pode resultar em desigualdades na representação de interesses na formulação de políticas públicas. Por exemplo, grupos mais organizados, com maior capacidade de mobilização e recursos financeiros, tendem a ter mais influência sobre as políticas do que grupos menos organizados e com menos recursos. Além disso, a teoria dos grupos destaca a importância dos grupos de interesse na definição da agenda política. Os grupos que conseguem chamar a atenção dos formuladores de políticas públicas e da opinião pública para suas demandas têm mais chances de verem suas demandas atendidas. Por exemplo, grupos que conseguem mobilizar a opinião pública em torno de uma causa específica podem influenciar a agenda política e pressionar o governo a agir de acordo com suas demandas. No entanto, a influência dos grupos na formulação de políticas públicas nem sempre é positiva. Em alguns casos, grupos de interesse podem promover políticas que beneficiem apenas seus membros, em detrimento do interesse público. Por isso, é importante que o processo decisório seja transparente e que haja mecanismos de controle e accountability para garantir que as políticas públicas atendam aos interesses da sociedade como um todo. Diante do exposto, a teoria dos grupos destaca a importância dos grupos de interesse na formulação de políticas públicas e na definição da agenda política. Os grupos são atores políticos fundamentais que buscam influenciar as decisões do governo em prol de seus interesses específicos. No entanto, é importante que o processo decisório seja transparente e que haja mecanismos de controle para garantir que as políticas públicas atendam aos interesses da sociedade como um todo, e não apenas de grupos específicos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!